Desejo um bom dia a todos no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quero convidá-lo para que você abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 19. Farei a leitura até o versículo de número 34, na parte da manhã. À noite eu vou concluir o capítulo. Lembrando que, mais ou menos 15 dias atrás, o reverendo Enéas esteve aqui conosco e expôs a mensagem neste capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 18, nos fazendo lembrar quem era Jesus, ou quem é Jesus. E aí, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, de uma forma bem concisa, João nos diz que Jesus, ele é Deus eterno, ele é o Logos de Deus encarnado, ele é o Criador de todas as coisas e toda a criação é sustentada por Cristo. Ele é o Filho de Deus, o Messias enviado para a salvação daqueles que nele crêem, mas também o mesmo capítulo diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos fizeram o Filho de Deus, estes então foram agraciados com a salvação, não pela vontade do homem, não pela força da intelectualidade, mas somente pela graça salvífica do nosso Trino Deus. Então, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar aqui o testemunho do último profeta na transição do Antigo para o Novo Testamento, depois de 430 anos de silêncio, no Rio Jordão, na cidade de Betânia, o silêncio é quebrado por este profeta, chamado João Batista, o qual o próprio Jesus afirma que nenhum homem nascido de mulher ou da mulher seria maior que este. Mas no testemunho de João Batista nós vamos perceber qual que era a sua percepção dele mesmo diante de Deus. Lemos o texto que diz: este foi o testemunho de João, do João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Eles perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireita o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia
Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Deus bendito, glorioso Pai, glorioso Filho, glorioso Espírito, diante de Ti nos encontramos com a Tua palavra aberta para nela meditarmos acerca daquilo que Tu revelaste, ó Deus, há muitos e muitos séculos atrás, para que neste dia nós pudéssemos todos sermos edificados, consolados, confortados, confrontados por esta palavra. Fale ao coração de cada irmão aqui presente. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer para aqueles que professam a sua fé, que estão no início da sua caminhada cristã, como aconteceu aqui no domingo passado, com Evandro, com a Luana e outros irmãos, eu sempre gosto de dizer a eles que eles precisam ter duas convicções, que ela perdurará ou tem que perdurar por toda a vida deles. A primeira é de ter uma fé convicta que Jesus é, de fato, o seu Senhor, ou o seu Salvador. Quando você tem esta convicção de fé de que Cristo é o seu Salvador, você vai encarar a vida de uma forma diferente. Mas também eu digo que não somente nós temos que ter Jesus como Salvador, mas temos que tê-lo como nosso Senhor, aquele que é o dono de nós e de tudo que nós temos, e também Ele é aquele o qual é o nosso Consolador. É o Emmanuel presente, aquele que em qualquer circunstância em que nós venhamos a passar, as boas e as ruins, Ele permanece conosco. Mas isso não serve somente para os que estão iniciando a sua caminhada cristã. Por isso nós devemos iniciar não só o ano presente, mas todos os dias da nossa vida, respondendo uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, registrada nos evangelhos, mas eu quero destacar aqui se encontra no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, ele estava mais uma vez discutindo com os fariseus e saduceus, porque estes pediam de Jesus um sinal para que eles pudessem crer em Jesus. Mostra-nos um sinal que nós creremos em Ti. E Jesus então dirige esta palavra a eles, aos fariseus e saduceus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E nós sabemos que aqui Jonas é aquele indivíduo, aquele profeta fujão, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E alguns teólogos dizem que Jonas, durante esses 3 dias e 3 noites, de fato, morreu. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou, ou Deus o ressuscita. E Jonas, então, torna um exemplo vívido do próprio Jesus Cristo. Porque Jesus também, 3 dias, ele ficou no ventre da terra, morto, mas ao 3º dia, ele ressurgiu. E então, Jesus, indo a Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí Pedro, como porta-voz do corpo apostólico, diz: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que és Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Essa é a pergunta que eu lanço para você nesta manhã. Para você, eu quero que você escuta Cristo te fazendo esta pergunta: quem eu sou para você? Quem eu sou? Quem é Jesus para você, de fato e de verdade? E é justamente isso que João, o apóstolo João, vai responder em todo o seu evangelho.
Porque João, ele vai nos apresentar Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio para que todos aqueles que nele colocassem sua fé, eles seriam salvos e receberiam a vida eterna. Este evangelho foi escrito por volta do ano 90, 95, portanto 60, 65 anos, depois de todo o evento da encarnação, ministério, morte, ressurreição, glorificação e ascensão de Jesus aos céus. João estava na cidade de Éfeso quando ele escreve este evangelho, assim também como o livro do Apocalipse. Escreve para um público gentil, para um público predominantemente romano. E então João queria fazer ou apresentar Cristo dentro de um contexto de um panteão de deuses gregos e romanos. E assim como dentro daqueles panteões os seus deuses eram híbridos, meio humano e meio Deus, João vai dizer: aquele a quem eu apresento a vocês é 100% homem e é 100% Deus. Ele é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Por isso, aqueles que nele creem receberão a vida eterna. E João faz apresenta o propósito do seu evangelho no capítulo de número 20, versículo 30 e 31, depois vocês conferem lá. Então, quando João abre os 12 primeiros capítulos do evangelho, ele quer apresentar o ministério público de Jesus Cristo. Como nós vimos, capítulo 1, versículo 1 ao 18, Jesus ele é apresentado como o Deus eterno, e agora nós vamos ver como que João Batista apresenta este Filho de Deus. E aqui nós temos então um testemunho impactante. Impactante em dois sentidos. Primeiro, porque havia, depois que o profeta Malaquias encerra a sua profecia, se passaram 430 anos em silêncio absoluto. Ninguém se levantou propriamente ordenado e separado por Deus para falar em seu nome. Alguns levantaram, mas não tinham muito a ver com aquilo que era o propósito de Deus. Mas no tempo determinado, na plenitude dos tempos, este homem chamado João Batista, ele se levanta, ele então começa a pregar uma mensagem de arrependimento e a batizar aqueles que criam na sua mensagem. E por isso, neste testemunho que João ele está trazendo a nós, ele traz algumas verdades importantes que nós devemos guardar no nosso coração. A primeira delas é que João vai dizer que ele não é o Messias. Primeiramente, ele vai nos revelar quem ele não era. E é interessante que o próprio texto vai dizer para nós, de uma forma muito clara, uma delegação foi enviada de Jerusalém, formada por fariseus, para que pudesse questionar a João, se ele de fato era o Messias, que naquele contexto era aguardado por todos os judeus, ou por aqueles que esperavam a chegada do rei de Israel, para tomar conta do universo, sentar no centro de Jerusalém, e todas as nações seriam subjugadas por este reino e por este rei. João, ele declara categoricamente que ele não era o Messias, versículo 19 ao versículo de número 20. Eu não sou o Messias. E eles perguntam: então tu és Elias? Não, Elias era outro também, aquele profeta lá do Antigo Testamento, que muitos criam que ele iria ressurgir dos mortos, ou na verdade ele nem morreu, mas ele apareceria em cena para conduzir o seu ministério neste tempo presente. E João diz: eu também não sou Elias. Mas você então é o profeta apontado por Moisés. Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, diz que depois dele viria um profeta muito maior do que ele. E este profeta, Moisés, estava apontando para o próprio Jesus Cristo que ainda viria. E então João diz: eu também não sou. Mas quem afinal de contas é você? Por que que esta comissão estava ali fazendo esta sabatina com João? Porque eles tinham muito medo, e naquele contexto haviam levantado muitos falsos cristos. E estes falsos cristos, falsos messias, arrebanhavam pessoas para si.
E isto é testemunhado pelo próprio Gamaliel. Quando João e Pedro é interrogado pelo Sinédrio, Gamaliel diz que alguns pseudos cristos o haviam levantado, um deles chamado Teudas. E ele vai dizer, se estes dois que nós prendemos não procedem de Deus, deixa que a obra deles perecerá. Mas se eles vieram da parte do próprio Deus, é inútil nós lutarmos contra eles, porque estaríamos lutando contra o próprio Deus. Por isso, primeiramente, João Batista vai deixar muito claro que ele não era o Messias. E isso, irmãos, para nós é extremamente importante. É importante porque, se nós estamos falando de João Batista, o maior profeta na transição do Antigo para o Novo Testamento, ou da velha dispensação para a nova, João poderia aproveitar este momento e dizer, não, sou eu mesmo. João poderia pegar e exigir que os holofotes fossem todos apontados para ele, mas João não faz isso. Por quê? Porque o propósito de João era revelar de fato e de verdade quem ele era. E depois de ouvir da boca de João quem ele não era, João vai dizer quem de fato ele era. E ele vai dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o cumprimento de uma profecia que foi trazida pela boca do profeta Isaías e registrada no capítulo de número 40. Eu sou aquele que vim para preparar o caminho do rei. Eu sou o atalaia deste rei. Eu sou aquele que vim à frente para preparar os corações dos homens, para que eles pudessem, ao se deparar com o rei e ouvir a sua mensagem, pudessem se entregar e submeter a ele como Senhor e Salvador. Isso está no versículo de número 23. Então João responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Por mais importante e por mais que a missão de João fosse importante, e ele foi anunciado pelo próprio Jesus, que nenhum homem nascido de mulher seria maior que ele, João entende que a sua missão era simplesmente preparar o ambiente, o coração das pessoas, para que eles pudessem receber o Rei dos Reis. João Batista, portanto, é aquele que veio para aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos dos corações dos homens daquele contexto, que viviam dentro de uma expectativa messiânica gigantesca, mas quando o rei entra em cena, grande parte desses que viviam nesta expectativa messiânica o rejeitaram. João vai dizer isto. Mas João, ele tem esta consciência de que ele era somente a voz daquele que clamava no deserto. Isso foi registrado em Isaías capítulo 40, versículo de número 3. João Batista, ele não era o Messias, ele deixa isso muito claro. Mas João também, ele vai dizer que a sua missão era não só preparar o coração do indivíduo ou das pessoas para ouvir ou receber o rei. Ele diz que ele veio para batizar com água. E o batismo de João era um batismo para arrependimento, uma vez que João anunciava o Messias vindouro. João, então, quando aqueles confessavam que arrependiam dos seus pecados, eles eram colocados dentro do Rio Jordão e batizados com água, que já era um sinal cristalino de um batismo maior e efetivamente eficaz para toda a vida, que era o batismo que seria dado pelo próprio Cristo, como nós veremos logo adiante. A maior preocupação dos emissários do Sinédrio não era com a mensagem do próprio João ou com a sua própria pessoa, mas eles se preocupavam muito mais com os ritos, e por isso o questionamento: se você não é Elias, se você não é o Messias, se você não é o profeta, por que você batiza?
E uma coisa que é muito clara, irmãos, tanto nos saduceus e fariseus, é que eles eram preocupados com as coisas externas, rituais, e não preocupavam com aquilo que de fato fazia diferença nas suas vidas e na vida daqueles que os seguiam. Eles eram preocupados com lavar as mãos antes das refeições, eles eram preocupados em fazer longas orações em público, mas não se dobravam diante daquilo que a Escritura, naquele contexto ainda do Antigo Testamento, dizia que todos os atos culticos precisavam serem feitos com justiça, amor, piedade, como eu disse no domingo passado. Então, a preocupação deles era muito mais nas coisas externas do que a preocupação com o coração dos indivíduos. Então, o batismo de João era um batismo preparatório. E o William Hendricks, ele escreve o seguinte, abre aspas, ao dizer, eu batizo com água, João aponta para o fato de que existe uma grande diferença entre o que ele está fazendo e o que o Messias fará. Somente o Messias pode conceder aquilo que a água simboliza, que é o poder purificador do Espírito Santo. E todos nós sabemos, queridos, que quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, imediatamente, antes do rito do batismo externo, público aqui na igreja, diante da igreja de Deus e irmãos, nós já fomos e recebemos o batismo com o Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito passa a habitar em nós. João também, ele se via como indigno de ser até mesmo um serviçal deste que viria. João vai dizer que ele não se achava digno de desatar as sandálias do Messias. E aqui, este ato de desatar as sandálias era um ato que cabia somente aos escravos. Quando os seus senhores chegavam das suas caminhadas, adentravam a casa, o escravo já esperava ele com uma vasilha, grande com água, para que ele pudesse lavar os seus pés. Mas quem lavava os pés dos senhores eram os escravos, que era uma ação para muitos de indignidade, de ser inferior. E João, ele diz que ele se achava diante de Cristo menor ou mais insignificante do que um servo ou um escravo. Esta é a concepção, é a imagem que João tem dele mesmo diante do próprio Deus. João Calvino diz isso, irmãos, com muita propriedade. João Calvino nos informa que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E isso é verdade. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quem Deus é, a sua grandeza, seus atributos, a forma soberana dele agir, e fazemos um contraponto olhando para nós, não temos como chegar a outra conclusão, a não ser a mesma que João Batista chega diante de Jesus. Nós somos indignos, nós somos seres que não merecemos outra coisa a não ser a ira de Deus, mas pelo fato de Jesus nos amar ao ponto de dar a sua vida, para que nós pudéssemos receber vida, nós fomos agraciados com tão grande salvação. E aqui nós percebemos que a humildade de João contrapõe o orgulho dos fariseus, porque os fariseus sempre apresentam de forma orgulhosa. Todas as vezes que eles foram confrontar a Jesus, fariseus, saduceus, eles se postavam ou se postaram de forma orgulhosa, prepotente, autônoma, como se eles fossem suficientes para salvar a si mesmos, segundo as suas próprias regras. Além da lei, eles criaram outras leis, as quais Jesus reprova eles em Mateus capítulo 24, quando eles mesmos não cumpriam as leis que eles haviam estabelecido para que outros pudessem cumprir. Este então é o testemunho de João Batista. Mas então, o que é que João Batista fala sobre o Messias? João diz que
eu não o conhecia. Mas este conhecer aqui é de um contato físico permanente. João conhecia o Messias. João, ele era alguém que conhecia profundamente a Escritura do seu tempo, o Antigo Testamento. E João não somente conhecia a Escritura do seu tempo, o Antigo Testamento, como ele aguardava com grande expectativa a chegada do Messias, que era uma expectativa que havia tomado o coração de todo o povo dentro daquele contexto. E a partir do versículo 29, João vai apresentar para nós quem era o Messias. E João vai dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós lembrarmos da figura do Cordeiro no Antigo Testamento, a partir daquela cena onde Deus chama Abraão e pede a Abraão para imolar o seu filho Isaque, o filho da promessa, em obediência a ele. Abraão pega seu filho Isaque, vai ao monte, prepara a lenha, amarra o seu filho, coloca sobre a lenha, e quando ele vai descer o cutelo para imolar o seu filho, sacrificar o seu filho, Deus então dá uma ordem para Abraão não fazer aquilo, e Deus então providencia um cordeiro para que fosse imolado, sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Isso já apontava para nós que o Messias revelado pelos profetas do Antigo Testamento, nele se cumpriria essa figura do cordeiro perfeito. Nós também podemos lembrar da festa da Páscoa, onde um cordeiro era separado para cada família, dependendo do tamanho da família, e este cordeiro ele era imolado na sexta-feira, para que ele pudesse ser consumido pelos familiares, lembrando que aquele sangue daquele cordeiro que foi morto lá na festa da Páscoa, o sangue dele serviu para remir o pecado da família que ia alimentar daquele cordeiro. Tudo isso já apontava para Cristo. Então, quando João olha para Jesus, João vê em Jesus o cordeiro, este que seria imolado, sacrificado, e o seu sacrifício seria eficaz, permanente e único. Todos aqueles que seriam agraciados com o derramado do cordeiro sobre as suas vidas, teriam definitivamente, uma vez por todas, todos os seus pecados perdoados. Jesus é o Cordeiro de Deus. É este que foi escolhido pelo Pai para expiar os nossos pecados. É isso que João Batista está afirmando. Jesus é o cordeiro mencionado por Abraão a Isaque no Monte Moriá como a provisão de Deus, Gênesis 22. Jesus é o cordeiro que Isaías disse que seria imolado, Isaías capítulo 53, versículo 7. Jesus é o verdadeiro cordeiro do qual o cordeiro da Páscoa que foi morto lá no Egito, lembra? Já apontava para Jesus. Quando o cordeiro foi morto, o seu sangue foi passado nos umbrais da porta da casa do povo de Deus, e quando o anjo da morte passou sobre o Egito, o povo de Deus foi poupado por causa do sangue do cordeiro que estava nos umbrais das portas. E pelo fato de Jesus, o Cordeiro de Deus, ter vindo com esta imagem, nós temos que olhar para a natureza da sua missão. O Cordeiro veio para perdoar os nossos pecados. Esta era a missão de Jesus. Nós também temos que olhar para o alcance da missão de Jesus. Ele foi morto e com seu sangue comprou todos aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, de todos os tempos, passado, presente e futuro. Nós temos que olhar também para a eficácia da sua missão. O sacrifício de Jesus é único, perfeito e suficiente para a nossa salvação. E não somente para a nossa salvação, mas é a garantia de que nós chegaremos lá, que venceremos a morte, que seremos ressuscitados
glorificados e habitaremos na glória celestial com este Cordeiro para todo sempre. Além disso, João vai também dizer que este Jesus, ele tinha a primazia. Ele é o primeiro na ordem dentre todas as coisas, é isso que João está dizendo. João, o apóstolo, escreve logo na introdução do evangelho aqui, que Jesus não é somente o Criador, era Criador junto com o Pai e com o Espírito, mas ele é o sustentador de toda a criação, e sem ele tudo que existe não viria à existência. Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que ele é o principal, ele é o cabeça da igreja, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Toda a primazia que cabe e compete ao rei é dada e tem que ser dada somente a Jesus Cristo. E neste contexto, o imperador Domiciano, ele declarou por lei que ele deveria ser adorado como Deus. E um dos problemas que as igrejas nesta região eram perseguidas, era pelo fato dos irmãos das igrejas não se curvarem diante do culto ao imperador. Jesus Cristo, ele é o Verbo eterno, ele é antes de tudo, ele é o princípio, estava antes da criação, antes de qualquer coisa ter sido criada, João capítulo 1, versículo 1 a 4, e por isso que nós temos que entender, queridos, que a primazia tem que ser dada a ele. Nada é mais importante para nós, e não pode ser, e não pode tomar o lugar de Cristo, nem nós mesmos, nem os nossos cônjuges, nem nossos filhos, nosso trabalho, nossos bens, nosso lazer, nada pode roubar de nós a honra e primazia que nós temos que dar a Cristo. Cristo tem que ser o primeiro na ordem de toda a nossa vida. Mas também João vai dizer que este era ungido de Deus. Ungido de Deus aqui é o significado da palavra Messias, é aquele que foi separado pelo Pai para cumprir uma missão. E Jesus, ele foi separado, escolhido pelo Pai para se encarnar, ir à cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, pagar pelo meu e pelo seu pecado. Embora Jesus fosse 6 meses mais velho que, João Batista fosse mais velho, 6 meses do que Jesus, João reconhecia não só a primazia, mas João reconhecia que, apesar dele ter uma missão muito especial como o arauto, a missão de Jesus era mais importante que a dele. E ele diz: eu vi aquele que concedeu a minha missão, que foi o próprio Deus. João Batista dizendo, me disse: aquele a quem você vê descer o Espírito Santo, esse é o Messias. E João então, ele vai dizer isso a partir nos últimos versículos lá, versículo 32. E o testemunho de João viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi, João está dizendo, e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E aqui nós sabemos a qual cena João está referindo. João está referindo ao batismo do próprio Jesus Cristo. João Batista não queria de nenhuma forma batizar Jesus, por se sentir indigno. Mas Jesus diz: cumpramos o que está registrado nas Escrituras Sagradas. Você precisa me batizar. Por que Jesus Cristo tinha que ser batizado? Já pararam para fazer essa pergunta? Porque se Jesus é o primeiro em toda a ordem dos fundamentos e mandamentos de Deus, Jesus seria aquele nosso representante, que seria batizado para ser modelo para nós. Se ele, que não tinha nenhum pecado, se submete, se entrega num ato público, a professar publicamente que ele não somente era o Messias, mas que ele estava disposto a dar a sua própria vida para cumprir em obediência os mandamentos do Pai, nós temos que olhar para Cristo e agir de acordo com aquilo que ele nos ensina com os seus atos.
E quando Jesus é batizado, há ali um testemunho trinitário. Ali está o Filho presente recebendo a água, que não era para lavar os seus pecados, porque ele não tinha pecado nenhum, mas era um modelo, um símbolo maior para que toda a igreja pudesse seguir esta nova forma de ser agregada à igreja ou ao corpo de Cristo, porque antes era por meio da circuncisão. Mas também a gente ouve o testemunho de Deus Pai: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. E a gente tem o testemunho do Espírito Santo, descendo em forma de pomba, para chancelar que aquele que está recebendo o batismo de água, não para arrependimento, porque ele não tinha pecado nenhum, é ungido de Deus, separado para aquela missão específica. Portanto, nós olhamos para o batismo de João, e além do testemunho trinitário, nós temos o testemunho de Mateus, de Lucas, do próprio apóstolo João e do maior profeta dentro daquele contexto, que era João Batista. Um ato não só espiritual, mas histórico, geográfico, na cidade de Betânia. João nos dá várias pistas aqui, irmãos. Jesus passou um tempo em Betânia, e eu creio que nesse período foi quando ele estreitou os laços com 3 irmãos. Lembram deles? Lázaro, Marta e Maria, que moravam em Betânia. Mas então, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Charles Herdman, ele diz o seguinte, abre aspas: ele, João, podia batizar com água, João Batista, podia celebrar um rito meramente externo, mas aqueles verdadeiramente arrependidos, Jesus podia conceder uma renovação interior, real, sobrenatural e espiritual. Esse é o batismo que nenhum outro pode conceder, nem a igreja, nem sacerdotes, nem profetas, nem apóstolos, ninguém pode conceder esse batismo, a não ser o próprio Jesus Cristo. Isso não compete ao homem. Por isso que quando nós chamamos as pessoas para publicamente, num ato externo, revelar à igreja, aos seus familiares, de compromisso que elas fazem com Cristo, isso é por demais importante para nós e para os nossos filhos. Terminando, João também vai dizer que este era o Filho de Deus. E aqui é uma conclusão que o próprio apóstolo João vai fazer. Abra sua Bíblia aí, capítulo 20, acerca do próprio Jesus Cristo. Lá no final do Evangelho, João vai registrar o propósito, o objetivo dele ter registrado esse Evangelho. Ele diz assim, capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, João separa somente 7 sinais, ou 7 milagres realizados por Jesus, e o número 7 em toda a Escritura significa algo que é completo, perfeito, que representa um todo. João diz, Jesus fez vários sinais, que se fosse registrar nos livros não caberiam, mas eu separei 7 deles, está aqui no Evangelho. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João Batista vai concluir seu testemunho acerca de Cristo, afirmando categoricamente que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é filho de Apolo, ele não é filho de Zeus, de nenhum dos deuses, seja do panteão grego ou do panteão romano. Ele é distinto de tudo e de todos. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é aquele o qual
as pessoas, se aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, receberão a vida eterna. Mas filho de Deus aqui não significa que ele é menor que o Pai, não significa que ele é menor que o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é co-igual com Deus o Pai, com Deus Espírito, ele é co-eterno, é consubstancial como Pai e como Espírito Santo. O que difere Jesus de Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo é porque Deus Pai e Deus Espírito Santo são seres espirituais. E Cristo, antes Espírito, encarna-se. Porque o meu pecado, o seu pecado só poderia ser, de fato, pago com o derramar do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que Jesus encarnou. O sangue do Cordeiro no passado era ineficaz. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo encarnado, o sangue dele tem poder para mudar a nossa história. Assim sendo, eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas nesta manhã. A primeira delas, eu te pergunto se você tem plena convicção de que Jesus é o único que pode conceder tão grande salvação. Lá em casa nós brincamos muito com essa questão de convicção da salvação de Jesus. De vez em quando a gente passa alguns sustos, né? E aí nós brincamos um com o outro. Você tem certeza da sua salvação mesmo? É uma forma de nós relembrar um ao outro que esta decisão, ela não é uma decisão que foi tomada e fica no passado. Saber que Jesus Cristo é o meu Salvador, isso vai me dar força para enfrentar qualquer adversidade no dia a dia. Eu pertenço ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis. Segunda pergunta, como aplicação que eu faço para você, é se você se submete a Ele e aos seus mandamentos e o confessa como Senhor absoluto da sua vida. Eu não sei se você tem ou trava essa luta, mas eu travo a de pensar que eu sou dono de mim mesmo. Eu travo essa luta todos os dias, eu sei que você também. Para de brigar contra Deus, é uma luta que você não vai ganhar. Viver cada dia com essa convicção de que Cristo é o meu Senhor, e como meu Senhor eu vou esforçar para submeter a tudo aquilo que Ele exige de mim como seu discípulo, como seu co-irmão, porque Ele pagou um alto preço que eu não poderia pagar para tê-lo como meu Senhor. Terceira pergunta que eu faço, se você serve a Ele como seu legítimo rei. Servir a Cristo, querido irmãos, com seu dom, seu talento, é algo sublime. Você já parou para pensar que Deus não precisa de ninguém para servi-lo? Mas que Ele aprovou edificar a sua igreja por meio da sua vida? E é por isso que eu preciso questionar a mim, não só no início de um ano, em que área da igreja eu posso ser útil, Senhor? Eu sei que eu tenho no mínimo um dom, eu tenho talentos, eu quero servir o Senhor na igreja, porque aquele que serve na igreja local, serve a Ele em qualquer lugar, em qualquer lugar. Servir é um ato de adoração, servir é um ato de submissão, e se Ele é o meu Senhor, eu tenho que servi-lo com toda a alegria do meu coração. Quarta pergunta, é se você escuta a sua palavra, e o tem como seu legítimo sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha como função de trazer o povo para Deus. Isto tinha que ser feito por meio da palavra. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote dos sacerdotes. Então, quando eu chego diante da palavra, eu preciso abrir meu ouvido e meu coração para que Cristo fale comigo. E Ele, obviamente, sabemos que Ele fala.
Você obedece a sua palavra e o tem como legítimo profeta dos profetas. É interessante, irmãos, como nós resistimos às questões que envolvem a nossa vida quando nós primamos por independência e autonomia. Tudo aquilo que nós sentimos que vai nos privar ou que vai tirar a nossa liberdade, nós temos uma tendência natural de resisti-las. Isso é natural em mim, isso é natural em você, mas é isso que eu desejo, que nós possamos quebrar isso no nosso coração diariamente. Falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero não só te ouvir, não só te obedecer, não só te servir, eu quero ter uma vida de acordo com aquilo que o Senhor deseja de mim, para que a gente cada dia esteja mais e mais perto dele. E por fim, se você crê que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou falar por mim, queridos. O meu processo de conversão se deu na verdade, ele começou aos 9 anos de idade. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Eu não sabia disso até o dia que, chegando aos 26 anos de idade, foi quando eu fui encontrado por Cristo, né? Mas durante esse tempo todo, dos 9 aos 26, todo tipo de pecado que você possa imaginar, eu creio que eu cometi. E eu tinha convicção de que ninguém tinha como perdoar todos os meus pecados. Até o dia que eu fui encontrado por Cristo. E muitos desses pecados trouxeram marcas muito dolorosas. E algumas eu carrego até o dia de hoje. Eu sei que você também, na sua história. Mas sabe qual é a grande bênção de ser perdoado pelo Cordeiro de Deus? É que a despeito das feridas, as cicatrizes, nós olhamos para elas e agradecemos a Ele porque nós fomos perdoados. Não existe nenhum pecado que você venha cometer e eu que não possa ser perdoado por Cristo. Aliás, a Escritura diz que só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso eu quero que você saia nesta manhã aqui, com esta palavra no seu coração. Agradeça a Cristo pelo sacrifício dele no seu lugar. Honre a Ele com a sua vida. E logo mais à noite nós iremos concluir esta mensagem com os 6 primeiros discípulos que foram confrontados pelo Cordeiro, dizendo e ouvindo dele: segue-me, sirva a mim. E todos os 6 largaram tudo imediatamente, porque eles tinham uma missão exclusiva, que era o corpo apostólico, para servi-lo e doar, tempo depois, as suas vidas em favor deste Cristo redivivo. Vamos orar? Pai, nós queremos, no nome de Jesus, iniciar esta semana com a Tua palavra no nosso coração. Jesus não somente é o nosso Senhor e Salvador, mas Ele é o nosso Rei, nosso profeta maior, sumo sacerdote dos sacerdotes. Ele é aquele que morreu para nos conceder vida. E a nossa resposta diante disso, Senhor, tem sido tão pequena para Ti. Desperta em nós o sentimento de poder ouvi-lo, obedecê-lo e de servi-lo com os nossos dons, nossos talentos, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Obrigado por esta manhã, onde o Senhor se faz presente aqui conosco, e abençoa-nos no restante deste dia, preparando o nosso coração para mais tarde estarmos aqui cultuando em comunhão contigo, com os irmãos, na Santa Ceia, e mais uma vez ouvindo a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus, amém.